Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. A Feirinha da Madrugada, localizada no Brás, bairro no centro da cidade de São Paulo, recebe diariamente, junto com algumas outras galerias e shoppings populares da região, uma média de cerca de 300 mil clientes, número que chega a picos de 1 milhão de pessoas em datas comemorativas. A estimativa de faturamento anual, antes da pandemia, era de 13 bilhões de reais, segundo a Associação de Lojistas do Brás. O comércio popular do Brás vende principalmente roupas e outros itens de vestuário. Antes caracterizado pela presença de camelôs nas ruas do bairro, e assim também por conflitos frequentes com lojistas, com as forças de segurança pública, com o poder público de modo geral, o comércio popular do Brás foi se transformando, principalmente a partir de 2005, com a instalação das bancas no chamado Pátio do Pari, terreno público administrado pela iniciativa privada. Em 2016, Felipe Rangel, pesquisador do programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar, passou cerca de 2 semanas por mês na Feirinha da Madrugada, nas ruas do Brás, conversando com comerciantes, vendedores, empresários de 6 estados brasileiros e também de outros países como Vietnã, Paraguai e Paquistão. Os resultados dessa observação etnográfica estão registrados na tese de doutorado intitulada A Empresarização do Comércio Popular em São Paulo, Trabalho, Empreendedorismo e Formalização Excludente, defendida por Rangel em 2019 e que acaba de receber o prêmio Mundos do Trabalho em Perspectiva Multidisciplinar da ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Esse estudo, essa tese, ela registra e analisa as transformações no comércio popular a partir dessas experiências de trabalho das pessoas com quem o pesquisador conversou e também na dimensão dos processos contemporâneos de gestão dos mercados populares. Felipe, para a gente começar a apresentar o seu trabalho, eu queria que você falasse um pouco sobre a Feirinha da Madrugada, no sentido justamente já enfocando, claro, essas transformações pelas quais passa o comércio popular em São Paulo e especificamente ali no Brás, e por que olhar para essas transformações? Olá, Mariana. Primeiramente, agradeço, pelo convite para estar aqui conversando com você, conversando sobre o meu trabalho, saudando também aí quem está ouvindo a gente, respondendo sua questão, primeiro é importante dizer que o Brás, ele é um bairro que era um antigo distrito industrial, de São Paulo, ainda é marcado muito pela indústria de confecções, mas é um bairro que passa pelo processo aí de reestruturação produtiva, que muitos daqueles prédios onde funcionavam fábricas, indústrias, eles vão ficar abandonados durante algum tempo, mas é um bairro que sempre teve uma atividade relacionada ao comércio, ao comércio popular e a venda de confecções muito forte, sempre atraiu muita gente. A Feira da Madrugada, ela começa aí com alguns comerciantes que começam a ocupar essas ruas do Brás durante a noite, durante a madrugada, uma feira que migra da região ali da 25 de março para o Brás, e aí começa a ocupar esse bairro que já tinha essas ruas meio abandonadas, sobretudo durante a noite. Muitos deles eram pequenos produtores, que produziam confecção em casa, em pequenas oficinas, ou então compravam de outras indústrias e revendiam, e eles ocupavam essas ruas, isso principalmente nos anos 2000, no começo dos anos 2000, e isso começa a gerar uma série de conflitos, por conta da própria utilização do espaço urbano, e depois com moradores, com lojistas, que reclamavam do estado das ruas durante as manhãs, quando se abria essas lojas, e aí com uma série de negociações, uma série de conflitos, como você disse, você recuperou, essa feira ela é colocada ali na região do Pátio do Pari, que era um pátio de manobras da ferrovia, que vinha sendo
utilizado para estacionamento de ônibus, e aí você começa a cobrar, né, alguns aluguéis desses comerciantes para usar esse espaço, né? Só que é interessante fazer uma separação, né, que a gente ouve muitas notícias esse último mês passado. A gente ouviu muito sobre o Brás, né, sobretudo os conflitos ali na gestão do comércio do Brás, né? E na verdade, o Brás, quando a gente fala de Feira da Madrugada, e o meu trabalho toca muito nisso, né? Essa feira que foi para o Pátio do Pari e que foi licitada em 2018, né? Que passou por um processo de privatização. Porque tem uma outra Feira da Madrugada que cresceu também ao redor dessa Feira do Pátio do Pari, que é que acontece nas ruas do Brás até hoje, praticamente todos os dias, né? E é uma feira enorme, né? Que hoje se fala em cerca de 40 mil ambulantes, né, ocupando essas feiras. Mas não é exatamente a feira que eu estudei, né? E por que eu fui estudar essa Feira da Madrugada, né? Por que essa do Pátio do Pari? Porque a gente tem muito trabalho, né, sobre o comércio informal, sobre o comércio ambulante, né? E eu cheguei ali, a partir da minha pesquisa de mestrado, eu estudava comércio transnacional de mercadorias, né, no mestrado, nesse eixo informalidade e empreendedorismo, e parte, né, desse circuito de mercadorias me levou até o Brás, e eu fiz algumas entrevistas lá na Feira da Madrugada durante o meu mestrado. E eu fui vendo que o perfil das pessoas, né, e mesmo as percepções dessas pessoas sobre o seu trabalho, sobre o que elas estavam ali, era um pouco diferente do que a gente via na literatura sobre o trabalhador do comércio informal, do comércio de rua, né? Era sempre aquele cara que não tinha oportunidade no mercado de trabalho, né, que estava desempregado, então ele estava ali por conta da urgência mesmo, da necessidade absoluta. E quando eu cheguei ali na Feira da Madrugada, eu reparei num outro perfil de comerciante, né, que estava ali, que tinha expectativas com relação a esse trabalho, né, tinha expectativas futuras, né, que ganhava melhor do que ele conseguiria ganhar no emprego formal, dada também as qualificações que esse trabalhador tinha, né. Então eu fui, o doutorado quis entender um pouco mais isso, né, e por que estudar isso então, que é a sua pergunta, né. Isso é uma maneira de abordar também toda essa discussão sobre a ressignificação da informalidade que sempre marcou o nosso mercado de trabalho no Brasil, né? A ressignificação dessa informalidade, da viração em empreendedorismo, né? Então, esse foi a minha entrada, né? Eu fui para o Brás para tentar entender um pouco mais qual era o perfil, então, desse trabalhador do comércio informal, né, do comércio popular, e que já não me parecia ser o mesmo trabalhador que a literatura retratava, né, desse trabalhador do comércio de rua, né? Então tinha um outro perfil, que era esse que estava na Feira da Madrugada, mas que é esse que também que está nos shoppings populares, né? Um trabalhador que já vinha entrando numa atividade, que vinha passando por reconfigurações, que estava sendo confinado em espaços fechados e que, de certa forma, ela ia adquirindo um pouco mais de legitimidade e um pouco, via perdendo um pouco do estigma, né, daquela atividade informal, do trabalhador miserável, né, para pensar nesses termos, né? Inclusive, como minha tese vai mostrar, né, e que eu fui explorando isso um pouco mais, como que esse trabalhador que está nos espaços fechados, ele passa a criar mecanismos de distinção com relação a esse camelô tradicional, né? Então, porque agora o que eu começava a reparar muito mais é que esse trabalhador da Feira da Madrugada, desse espaço, que, como a gente pode tocar nesse ponto um pouco mais para frente, que foi transformado, né? Esse trabalhador da Feira da Madrugada, ali dos Pátios do Pari e dos shoppings populares, ele tinha uma outra percepção sobre essa atividade dele, né? E cada vez mais incorporando um discurso empreendedor, cada vez mais, inclusive buscando alguns mecanismos de formalização, como é o caso da figura jurídica, né, do microempreendedor individual, né? Mas interessante para mim de olhar para isso é pensar como que é a informalidade, né? E como que mesmo o trabalho associado a certa precariedade, como é o trabalho do comércio popular, tem sido ressignificado frente também à precarização meio que geral, né, do nosso mercado de trabalho, né? Como que ele hoje aparece como algo não tão mais inseguro, não tão mais precário do que muitas pessoas identificam com relação aos empregos formais disponíveis, que, como a gente tem acompanhado, vem passando também por um processo de precarização, de rebaixamento dos salários, de instabilidade, né, de insegurança dos contratos. E como que você foi estudar isso, Felipe? Eu já no início adiantei, né, que você passou um bom tempo em 2016 lá no Brás. Então, se você puder contar um pouquinho que pessoas foram essas, como que você foi coletando esses dados, e além dessas entrevistas, que outros tipos de informação compuseram, então, esse material a partir do qual você elaborou a sua análise?
Então, Maria, como eu mencionei, né, eu cheguei lá na Feira da Madrugada pela primeira vez, né, enquanto eu fazia um pouco a minha pesquisa de mestrado. E aí, para falar um pouco desse processo, né, eu vim entrevistando um rapaz que revendia, né, mercadorias para algumas pessoas que vendiam na Feira da Madrugada, né, um rapaz que comprava coisas no Paraguai, no Peru, e aí ele revendia para alguns comerciantes na Feira da Madrugada. E aí eu fui acompanhando um pouco essa rede de contatos dele e comecei a entrevistar algumas pessoas na Feira da Madrugada ainda no final do mestrado. E aí quando eu comecei a querer entender um pouco mais, então, o que era esse universo, né, do comércio popular em São Paulo, ali no Brás, eu voltei para essas pessoas, né, entrei em contato com elas novamente e comecei a conversar, perguntei se eu poderia acompanhar, né, o cotidiano de trabalho mesmo, né, e aí eu optei por fazer uma pesquisa de caráter mais etnográfico mesmo, né, que é isso, né, um contato muito prolongado durante bastante tempo, né, acompanhando mesmo o cotidiano, né, tentando entender, né, como que as pessoas se organizam, no caso, como eu estou estudando trabalho, né, como é que as pessoas se organizavam para trabalhar, né, quais eram as expectativas, né, então acompanhando, fazendo entrevistas, mas também acompanhando as conversas informais, né, que a gente tem enquanto passa muito tempo, né, muitas horas do dia com essas pessoas, né, então foi isso que eu tentei fazer, e como você disse, né, como eu moro em São Carlos e o meu campo é em São Paulo, então eu tentava passar umas 2 semanas, né, por mês mais ou menos. Isso aí foi entre 2016, começo de 2017, em 2017 eu fui fazer o estágio doutoral, né, no exterior, e depois eu ainda voltei para campo em 2018. Mas enquanto eu fazia pesquisa de campo, eu tentava passar umas 2 semanas por mês lá, né, acompanhando diariamente, né, indo lá de madrugada, né, mas também durante o dia, porque na madrugada é muito complicado de você, é ótimo para você observar, né, como funciona o trabalho, e é impressionante mesmo, né, as pessoas não têm nem tempo para conversar, né, porque é muita gente comprando, e aí essa coisa de dar o dinheiro, muito dinheiro vivo circulando, né, então dá o dinheiro, dá o troco, então as pessoas não tinham, quem estava trabalhando ali tem pouco tempo para ficar conversando mesmo, né, e então quando eu queria conversar mais e fazer mais entrevistas, eu ia durante o dia, né, e porque essa é uma feira que ela começa por volta das 2 da manhã, né, e a feira da madrugada, né, no pátio do Pari, a ideia era que ela fechasse por volta do meio-dia, né, mas ela ficava aberta muitas vezes até as 4 horas da tarde. Então isso diz um pouco também da jornada de trabalho dessas pessoas, né, trabalhavam mais de 10, 12 horas por dia, né, muitas delas chegavam às 2, às 4, algumas um pouco mais tarde, né, às 5, mas ficavam muito tempo por lá. Então quando eu queria fazer mais entrevistas, queria conversar mais, eu ia durante o dia, quando eu queria acompanhar mais o cotidiano desse trabalho na madrugada, no seu momento mais intenso, aí eu ia mesmo no horário de mais fluxo de madrugada, né? E aí eu cheguei lá, né, me aproximando de novo das pessoas que tinham se disponibilizado, né, a conversar comigo, né, no final do mestrado, e passei a acompanhar, né? Então eu ficava lá nos boxes, né, e às vezes passava um tempo com um, depois passava outro tempo com outro, né, e acompanhando, né, esse cotidiano de trabalho e conversando e vendo a sociabilidade, né, e disso você vai pegando coisas que vai escapando um pouco da sua questão inicial de pesquisa, né, isso é um caráter da pesquisa etnográfica mesmo, né, que você começa com alguma questão e você vai vendo que ela, às vezes, não é a questão que é mais importante para aquilo que as pessoas no seu campo estão te dizendo, né, que é importante. No caso, quando eu pensava nessa oposição, né, entre emprego formal e o trabalho no comércio popular, né? E aí eu chegava tentando compreender isso, né? Como que as pessoas entendiam isso, né? Bom, se estavam ali mesmo porque não tinham conseguido uma outra inserção, né, no emprego formal, e eu fui vendo que essa questão ela era um pouco tola, né? Porque as pessoas, isso não era uma questão para elas, né? Para muitas dessas pessoas era óbvio que o trabalho ali era melhor do que os empregos formais disponíveis, né? Mesmo quando eu perguntava algumas coisas sobre salário, sobre quanto ganhava, né? Eu percebia que a minha pergunta ela já vinha do mundo salarial, né? Eu perguntava, por exemplo, quanto você ganha por mês? E a pessoa me respondia de um jeito, tipo, que ela não sabia de fato quanto era por mês, porque a contabilidade que ela faz não é por mês, né? Trabalho muito com dinheiro diário, né? Com no máximo com compromissos semanais com fornecedores, né? Então, às vezes ela fala, não sei, tem mês que dá 2.000, tem mês que dá um pouco mais, tem mês que dá um pouco menos. No final do ano dá 5 vezes mais do que isso, pode acontecer, né? Para algumas delas, para aquelas que estavam melhor. Ou seja, uma contabilidade que mesmo
a organização da vida nos moldes salariais, mensais, não cabia, né? Então você vai reformulando uma série de questões que você preparou no início, né? Justamente por conta desse contato mais prolongado. E aí você mencionou, né, que eu fiz entrevista, né, conversei com gente de outros países, boa parte delas acabaram não entrando, né, no material final da tese, né? Por exemplo, todas as conversas que eu fiz, né, com alguns paquistaneses que têm uma rede muito forte, né, de paquistaneses trabalhando na Feira da Madrugada, né, e é engraçado é interessante como as etnias também operam em determinados segmentos desse mercado, né? Você tinha alguns libaneses que vendiam muito jaquetas de couro, na verdade sintéticas, né, que eram importadas do Paraguai, né, trazidas do Paraguai. E você tinha todo um nicho, quase todos eles trabalhavam com esse produto. Aí você tem os chineses que trabalham com um tipo de mercadoria que é diferente da que os brasileiros trabalham, né? Tem muitos brasileiros que trabalham com mercadoria chinesa, mas muitos trabalham com a mercadoria que é produzida, inclusive, ali no Brás mesmo, né? Ou na zona leste de São Paulo. Então, ou seja, tem segmentos étnicos, né, que vão trabalhar também com produtos diferentes, né? Isso foi uma coisa que eu acabei, que acabou não entrando com muita força na tese e que eu tenho pensado, né, para trabalhos futuros, né? Porque na tese sempre tem que fazer alguns recortes, né, para você construir o trabalho final, né? Então, mas foi importante, né, para eu conseguir também entender, falar com essas pessoas, com todas as pessoas, passar muito tempo junto com elas, foi importante também para eu entender a dimensão que é esse mercado, né? E por quê? Porque a gente tem também essa leitura, né, de que essa coisa do empreendedorismo, né, da informalidade, da ressignificação da informalidade, né, e mesmo da positivação desse trabalho, ele passa por um aspecto ideológico, né, uma falsa consciência, né, a pessoa, na verdade, ela está sendo seduzida por aquilo, mas aquilo não dá certo, né? E se a gente for pegar os dados, é verdade, né, se a gente vai ver que, no caso dos microempreendedores individuais, por exemplo, é muito pequena a taxa daqueles que conseguem se manter na atividade, né, que conseguem ter um negócio de sucesso. Mas foi importante para mim olhar esse mercado com essa dimensão para ver que, na verdade, as pessoas elas estavam apostando ali numa promessa que tem nesse tipo de trabalho e que elas não identificavam mais essa mesma promessa de mobilidade social, de mobilidade econômica no mercado de trabalho formal, né, para quem tem uma determinada qualificação. E aí, Felipe, o nosso tempo aqui é curto, a gente quer mais dar uma apresentada rápida, chamar a atenção das pessoas, depois elas podem ter acesso a mais informações na própria tese, em breve ela vai ser publicada em livro também, mas só para a gente comentar um pouco os resultados, vários elementos você já trouxe, né, agora ao descrever essas conversas que você teve, o seu trabalho de observação, mas justamente você vai falar, você de um lado você vai chamar de empresarização esse processo e colocar então que há uma relativa formalização, uma perda de estigma, enfim, e a positivação, como você fala aqui, mas há uma permanência da instabilidade e aí isso vai inclusive para o título do trabalho, fala em uma formalização excludente, porque todo esse processo vai levar inclusive a que aquelas primeiras pessoas que atuavam como camelôs, porque não tinham outra alternativa, agora passem a ter também dificuldade de estar na Feira da Madrugada. Então, se você puder fazer em 2 minutos um resumo rápido desse cenário que você encontrou para a gente. Isso é um exemplo, né, de como as questões vão se impondo para a gente no campo, né? Porque eu não vinha pensando nisso na empresarização, nem nada próximo disso, e isso é algo que vai se colocando para mim, né? Eu vou vendo, identificando esses processos de formalização, identificando a multiplicação, né, dos shoppings populares, do discurso de que aquilo precisava ser formalizado, né? Quando você perguntou também, né, sobre outros materiais, né, que eu fui usando além da etnografia, então muitas notícias, muitos documentos, né, documentos oficiais, né, do poder público também sobre aquilo, né, dados oficiais, e aí dentro desses documentos, dentro das notícias, das normativas do poder público também, aparecia muito o discurso da formalização desse mercado, né, e as pessoas também buscando se formalizar. E eu fui tentando entender um pouco mais o que era isso, né, que modelo de formalização é esse, que não é mais um modelo de formalização que passava, né, por esse projeto de integração de todo mundo num solo coletivo de direitos, né, de proteção social, né. É uma formalização empresarial, no sentido que agora você se torna formal e passa, inclusive, a acessar alguns benefícios, né, mas enquanto empresa, né, não enquanto trabalhador, né. Então você se converte numa empresa. E para isso, né, um grande modelo são os shoppings populares.
Então, o que eu chamo de empresarização? Tem pelo menos 3 pilares fundamentais, né? Que é a mudança nos espaços físicos, que é você tirar esse comércio da rua, tentar tirar, né? Mas ele nunca sai, ele continua na rua, justamente porque o processo de formalização ele é falho, né? É uma estratégia falha, né? Mas você tenta tirar as pessoas da rua e colocar nos shoppings populares, então a gente vai ter uma explosão do valor comercial do metro quadrado na região do Brás, inclusive, porque esses shoppings, por conta do próprio fluxo de pessoas, eles vão se valorizar muito, né? Esses espaços que eram aqueles antigos galpões industriais que eu mencionei, eles passam a se tornar shoppings populares. Então, o primeiro eixo é a mudança dos espaços físicos, né, da empresarização. O segundo é esse processo de formalização através do modelo da empresa, que nem o MEI. E um terceiro eixo, né, é essa mudança da subjetividade mesmo, né, e das formas de percepção. Então, agora, a pessoa passa, de fato, a se perceber, né, enquanto empresário, microempreendedor, mesmo numa atividade que ainda é muito estigmatizada olhando de fora, né? Então, a empresarização passa por isso, né? Por essas 3 grandes aspectos, né? A mudança dos espaços físicos, com a valorização desses espaços, a formalização empresarial através do MEI, e aí essa mudança na percepção da atividade, que inclusive passa a atrair gente que nunca passou pelo comércio popular, né? Então, eu não preciso ter trabalhado na rua e nem em outro lugar e me formalizei. E aí o grande ponto da formalização excludente é que formalizar uma atividade não significa formalizar quem está nessa atividade, né? Então, você pode criar um modelo de formalização que é impagável, né, que é impraticável para quem está ali, né, justamente porque ele fica muito caro. Trabalhar formal hoje no Brás é muito caro. Inclusive agora, para você investir, uma coisa ficou muito clara para mim, para você investir, não é só chegar lá e montar um box, né? Eu preciso de um nível de investimento que, para muita gente que tem esse perfil semelhante, como você mencionou, aquelas pessoas que iniciaram esse mercado muito combativo, né, muito combatido, né, muito estigmatizado, hoje elas não conseguem mais trabalhar sob esse modelo de empresarização que formaliza de modo excludente, né, criando uma espécie de gentrificação do trabalho no comércio popular. Muito bom, Felipe, muito obrigada por essa nossa conversa aqui hoje e parabéns pelo trabalho, pelo reconhecimento que ele já obteve aí com essa premiação. Eu sei que você segue agora com essa pesquisa, inclusive a partir de um novo financiamento, vai ter a oportunidade de passar mais um tempo agora na Universidade de Chicago, então tudo isso acho que demonstra muito a qualidade desse trabalho que você vem realizando. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é isso, né, a gente agora sai com um monte de questões, né, você sempre sai de uma pesquisa com muitas questões para serem exploradas, né, e agora nesse novo projeto, a ideia é que a gente consiga explorar pontas soltas, né, que a gente não conseguiu resolver completamente na tese, né. Então, eu agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui conversando com você e agradeço aí a quem está aqui ouvindo a gente, né. Como eu disse inicialmente, a tese, que é intitulada A Empresarização do Comércio Popular em São Paulo, Trabalho, Empreendedorismo e Formalização Excludente, foi premiada pela Associação Brasileira de Estudos do Trabalho e, por isso, deve ser lançada em livro ainda em 2021. Felipe Rangel segue trabalhando na temática e acaba justamente de ser selecionado pela organização escocesa Fundação Estudos Urbanos, ou Urban Studies Foundation, no nome original, para um período de estudos de 7 meses na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Mais informações sobre o seu trabalho podem ser conferidas na matéria que eu escrevi para o portal da UFSCar, em www.ufscar.br, e a tese também pode ser consultada no repositório institucional da UFSCar. Eu sou Mariana Pezzo e esse é o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.